E quando você verifica a questão de presente, passado e futuro, a gente tem que entender o seguinte: o passado ele serve para quê? Para nos nortear e tirar as lições. Não adianta a gente ficar preso ao passado, senão a gente fica depressivo. Então, a pessoa que vive em depressão e vive com problemas pessoais internos é porque ela está muito presa ao passado. Só que o passado é importante, porque a gente errou. E a gente não pode errar 2 vezes o mesmo problema, que aí já passa a ser uma falha. E o futuro, ele é norteado para que nós tenhamos a direção de fazer. Porque muitas vezes as pessoas ela querem ir para um canto, mas ela não sabe se a direção está correta. Então, quando a gente vai pedir um Uber, ele pergunta onde a gente está e para onde a gente quer ir. Não adianta eu colocar um destino diferente e eu acelerar. Eu colocar a velocidade, eu estar o dia todinho trabalhando, pensando no trabalho, pensando em algumas coisas, mas se eu não estiver na direção correta, não adianta de nada. Então, a gente primeiro tem que achar a direção. E essa direção ela é achada como? Os erros do passado e onde você quer chegar no futuro. Então, o presente é para a gente ter o desfrute e a gente tem que resolver aquilo, porque muita gente fica preso ao problema. Muitas pessoas dizem, Walter, eu estou com um problema, eu não estou dormindo, não sei o quê. Eu pergunto, se você ficar acordado, esse problema vai acabar? Eu estou devendo. E se você ficar acordado, vai aparecer dinheiro para pagar a conta? Porque isso. Então, a pessoa tem que ter a estratégia de viver o passado, o presente. Porque tem coisas que nós não temos solução. Eu digo o seguinte, o que não tem solução, solucionado está. Só que as pessoas não têm uma solução de um problema, ela fica presa, pensando no problema. Então, a pessoa tem que expandir onde é o correto, que é na solução. Então, todos os problemas, ele tem soluções. Então, quando você consegue resolver problemas mais complexos, você tem uma recompensa muito melhor. Então, tudo isso ele faz parte do seu entendimento do passado, porque às vezes a gente erra. Eu errei no início da minha carreira, porque na minha consciência era sair de casa e chegar tarde, trabalhar muito. Então, eu trabalhei errado. Eu trabalhei mais tempo, mas eu não trabalhei correto. Então, quando eu tive a consciência, através de alguns cursos e verifiquei algumas coisas, vi que nós temos 11 áreas nas nossas vidas e nós temos que gerenciá-las. E minha área espiritual era uma das áreas mais fracas que eu tinha. Uma das mais fracas, não era a mais fraca. Mas eu não tinha entendimento daquilo. Então, o meu passado, meus erros do passado, minhas dores do passado, fez eu procurar um curso. E com esses cursos, com essas capacitações, foi criando ferramentas, foi criando estratégias onde eu comecei a ver a vida de uma maneira diferente. Então, eu sempre digo às pessoas, esqueça ficar focado no passado, senão você fica uma pessoa deprimida, e no futuro você fica uma pessoa ansiosa. Você tem que focar no presente. Porém, a gente tem que começar a ter o discernimento dos nossos erros para trás, encontrar a direção correta, e que eu digo a todo mundo o seguinte, as pessoas têm que conhecer e entender o seu propósito. Às vezes a pessoa vai ter uma vida, mas ela nem entendeu, nem achou qual é o propósito que ela tem. Então, às vezes, ela está pensando que está fazendo algo correto, mas ela não está, ela está indo para qualquer canto. Então, quem não tem a direção, quem não sabe onde chegar ao destino, qualquer caminho serve, né? Isso são pensamentos e ações que acaba desencadeando em vários problemas, inclusive se a gente perceber, desencadeia na acentuação do ego, né? E quando você fala em esquecer os problemas do passado, o maior problema, Diegão, é a resistência. Nós como seres humanos, a gente resiste tanto que isso causa exatamente o que Walter acabou de falar. Depressão, principalmente sofrimento, porque a pessoa está presa no passado e muitas vezes fica preso no futuro que você não sabe se vai chegar, porque o futuro, Walter, nós somos homens de negócios aqui na mesa, 3 homens de negócios na mesa, e a gente trabalha com muito planejamento. A gente também não pode ser hipócrita e dizer que não planeja, mas é apenas por uma questão de organização. Mas a gente, se não tomar cuidado, a gente fica preso no futuro que não sabe se vai chegar. E isso desencadeia porque queira ou não queira, o futuro promissor, ele é atrativo. Quem é que não almeja ali a planejar um futuro de que você vai receber tantos milhões, ter uma casa linda, um carro belíssimo? Qualquer um de nós aqui vai almejar isso sim. Mas o problema é que se a gente deixar isso nos dominar, e se isso não chegar, como é que vai ficar minha mente? Como é que vai ficar meus pensamentos? Que eu acabei de falar aqui dos pensamentos em ações, que é um dos nossos títulos do podcast.
E como é que eu vou ter uma mentalidade transformadora? Porque se eu deixar isso me consumir, isso eu estava conversando com um amigo meu ontem, de uma multinacional, e ele dizia, eu até conversei com ele dizia assim que eu cheguei numa empresa que eu não era acreditado. Eu não estava sendo acreditado no começo porque eu era muito novo e tal. E ele disse, Anderson, eu deixei meu ego lá para cima mesmo, porque eu quis mostrar que eu era capaz e hoje eu sou o melhor do Nordeste. E ele quis mostrar, sabe, Diego? E ele conseguiu esse objetivo. Só que ele falou do ego, que eu acabei de falar também há pouco tempo atrás. Ele deixou o ego dele lá para cima para demonstrar para os caras que ele era capaz, que ele conseguia vender melhor do que o outro. Aí eu disse, vem cá, ótimo, isso é bacana até certo ponto. Mas como é que tá a sua vida? Você tá bem, você tá vivendo bem, você tá desfrutando, que foi o que Walter comentou aqui no começo? Ele falou, rapaz, estou não. Eu chego em casa com dor de cabeça, chateado, com fome, com a vida transtornada, mas eu tô lá em cima na empresa, mas eu não consigo viver, desfrutar do que eu tenho. Eu disse, não adianta de nada. Aí ele disse, antes, como é que tu tá me dizendo isso? Eu disse, não adianta de nada. Se a gente parar para pensar, claro que é bom, vou repetir, não sou hipócrita de dizer que dinheiro não é bom, que o carro bom não é, claro que é ótimo, isso é muito bom. Só que tem pessoas que estão deixando de viver, desfrutar do presente, para viver uma coisa que você não sabe se vai acontecer. E o pior de tudo, que eu comentei, acho que foi no nosso primeiro podcast, aquele dinheiro que você juntou, claro que a gente tem uma reserva, mas o dinheiro que você juntou para o futuro, para viajar para não sei para onde, para comprar um carro de tal, um apartamento, vai ser usado, volta para cuidados médicos, para uma clínica psiquiátrica. Acontece isso muito. A própria empresa que você trabalha começa a vender seguro de vida para você, para os seus familiares, enfim. É um ciclo, Diegão, que se a gente não tomar cuidado, toma conta da gente. E, na minha opinião, o núcleo disso tudo, dessa história que ele me contou, juntando com o que eu falei aqui agora, o ego. E aí começa a adoecer as pessoas pela questão do desenvolvimento pessoal dentro da empresa, da disputa de ser o melhor. E aí, desencadeando o que Walter falou, você fica preso no passado, fica preso no futuro, não desfruta, e aí vem sofrimento, vem depressão, vem aquelas siglas que você falou e acontece que a pessoa adoece. A verdade é essa.